Olá, meus horrores! Hoje trago para vocês o caso Alice, do sacrifício humano. Então, coloque seu fone de ouvido, apague a luz e aproveite o vídeo. O caso Alice permanece até hoje como sendo um dos crimes mais estranhos e misteriosos do Japão, de 1999 a 2005. Nesse período, aconteceu uma série de 5 assassinatos, que não teria relação nenhuma entre si, se não fosse por uma carta à polícia que o assassino deixava na cena do crime. Ele deixava uma carta de baralho. O tipo de carta variava, como o CRI, em cada local, com o nome Alice, escrito com o sangue das vítimas. Poucas pistas foram encontradas, e eventualmente o caso foi trancado. Segue abaixo os detalhes de cada crime. Sasaki Megumi. A primeira vítima foi Sasaki Megumi, uma moça de 29 anos, dona de um restaurante. Aqueles que a conheciam descreviam Megumi como uma moça de temperamento curto e uma língua afiada quando lidava com os empregados. Ela era bem conhecida pelos seus clientes, graças à sua dedicação ao trabalho e uma excelente comida. Fora do ambiente de trabalho, Megumi era muito sociável, ia a muitas festas, e foi depois de uma dessas festas que ela desapareceu. Megumi decidiu voltar para casa a pé, sendo que estava na casa de um amigo, que ficava a apenas uma quadra de distância de sua casa. Ela estava um tanto quanto bêbada para dirigir. Algumas pessoas ofereceram carona, mas ela negou. Megumi foi vista saindo da festa à 1 da manhã e foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, um casal passeando pelo bosque, que ficava a 1 quilômetro de distância da casa de Megumi. Eles avistaram uma trilha de sangue em um caminho pouco usado no bosque. Curioso, o casal seguiu a trilha e acabaram encontrando o corpo de Megumi. Ela foi esquartejada e seus membros foram empalados em galhos de árvore. O casal chamou a polícia. Foram os policiais que encontraram a carta de baralho enfiada na boca de Megumi. Era um valete de espada, com a palavra Alice, escrito como mencionado anteriormente, com sangue dela. Não havia impressões digitais, nem DNA na cena do crime. Havia vômito no local, mas a mulher do casal revelou ser dela. Yami Akio. Yami Akio era um vocalista pouco conhecido de uma banda, que não tocava em lugares além de bares. Seus amigos descreviam como uma pessoa carinhosa, que nunca levantava a voz para os outros fora do palco. Depois de sua morte, a banda acabou. Akio foi levado ao seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001. Seus colegas de banda foram as últimas pessoas a vê-lo com vida, já que ensaiaram com ele mais cedo no mesmo dia. Naquela noite, sua namorada foi visitá-lo e ficou surpresa em encontrar a casa vazia. Nos dias que seguiram, Akio foi dado como desaparecido e uma busca por ele começou. A câmera de segurança do prédio mostrou uma figura encapuzada, entrando por uma porta lateral, saindo algum tempo depois com um grande saco de lixo de forma estranha. Essa misteriosa pessoa nunca foi encontrada e ninguém a viu pessoalmente no dia do sequestro. Acredita-se que esse homem seja o assassino, mas seu rosto nunca apareceu nas filmagens da câmera, impossibilitando seu reconhecimento. Na semana seguinte, o dono do bar, Yoshida, onde a banda constantemente tocava, estava abrindo o local, quando se deparou com uma cena horrível. Jogado sobre uma das mesas estava o corpo de Akio. Suas cordas vocais foram arrancadas de sua garganta. Ele havia levado um tiro na cabeça. Sua carta de Alice era um rei de ouro e foi encontrada em sua mão, juntamente com as cordas vocais arrancadas.
Kai Sakura. A adolescente Kai Sakura tinha a vida toda pela frente. Era uma garota doce e muito amada pelos seus colegas e parentes. Ela queria ir para a faculdade se tornar uma designer de moda e faltava apenas uma semana para sua formatura no ensino médio, quando ela foi sequestrada. A família de Sakura tentou instintivamente encontrá-la de todas as formas, e toda a cidade ajudou na busca pela garota perdida. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, enterrado em uma cova rasa. Não parecia que o assassino queria escondê-la. Pelo contrário, ele tinha marcado a cova com uma carta a Alice. Dela era uma rainha de paus. A carta estava presa por um palito no topo da cova. O corpo de Sakura foi horrivelmente mutilado. Os olhos dela foram arrancados do corpo, a pele esfolada e a boca cortada. Uma coroa havia sido costurada em sua cabeça, provavelmente enquanto ainda estava viva. Juntamente com o corpo de Sakura havia um bilhete escrito em uma letra inteligível. O bilhete continha frases desconexas, algumas impossíveis de ler. A morte é um sonho distorcido. Ela vai sempre comandar. Aqueles que morreram são os sortudos. Eram algumas das frases que estavam escritas, entre outras. Tentaram reconhecer a letra do assassino, mas não houve sucesso. Oshiro Yato e Hina. Esses dois foram as últimas vítimas. Yato e Hina eram irmãos, e muito próximos. Hina era a irmã mais velha. Era muito teimosa. Seu irmão mais novo, Yato, era muito esperto. Até pularam uma série na escola, ficando na mesma sala que sua irmã. Os dois raramente brigavam, ao contrário de outros irmãos da mesma idade que eles. Os dois foram encontrados mortos em suas camas em 4 de abril de 2005. A causa da morte foi uma injeção letal. A janela do quarto estava aberta e deduziram que o assassino invadiu a casa em silêncio, o suficiente para cometer o tal crime, sem acordar os dois, e saindo da casa logo em seguida. Cada criança segurava uma carta de as de copas, que ao serem colocadas lado a lado formava a palavra Alice. Uma pegada lamacenta foi encontrada no capete, mas estava tão danificada que foi impossível identificá-la. Essa foi a única pista, fora a carta encontrada no local do crime. 1 ano mais tarde, a mãe de Yato e Hina tirou sua própria vida por causa da depressão. O pai deles, que ainda está vivo, faz terapia intensiva para tentar superar a morte de toda sua família. Até este momento, ele se encontra em depressão profunda, sendo fortemente medicado. Consequências. Um pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Yuto foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais, que dizia não se lembrar onde estava no momento dos assassinatos. O mais absurdo de tudo é que ele foi encontrado usando um casaco que pertencia a Yami Akio. Um pouco de sangue que havia na manga deu resultado positivo, que era de Akio. Yuto, que estava desesperado a essa altura, declarou que um demônio negro sem rosto havia lhe dado o casaco. Yuto foi liberado quando um abrigo de sem-teto disse que Yuto tinha ficado por lá na noite do assassinato. Como o abrigo ficava longe da casa, não havia como Yuto cometer o crime e voltar para o abrigo sem ninguém ter notado. Em 30 de abril de 2008, um produtor conhecido como Yugami P colocou sua primeira música no site Nikon Video, um site japonês de vídeos, chamado Hitobashi Hairisu, traduzido livremente como Alice do Sacrifício Humano. Acredita-se que a música foi baseada no caso Alice. Conta a história de um sonho que atrai as pessoas para o seu mundo,
e depois conta a história de cada Alice. A música traz algumas relações com cada caso de assassinato. A primeira Alice foi presa em um bosque, que foi aonde o corpo de Megumi foi encontrado. A segunda Alice, dublada por Kaito, era um cantor que levou um tiro de um homem louco. A terceira Alice, dublada por Hatsuki Miku, era muito amada, virou a rainha do país e foi possuída por um sonho distorcido. A quarta Alice, dublada por Kagami Rin e Lin, era um casal de gêmeos, considerado apenas uma Alice. Eles eram descritos como uma irmã mais velha, resistente, e um irmão mais novo e inteligente. Também falava que eles ainda precisavam acordar, uma possível referência ao fato de que ambos morreram enquanto dormiam. Além disso, as cartas encontradas com os corpos foram mencionadas, e o Gami P nunca disse nada sobre seus vídeos de ter relação com os tal assassinato, mas todos acreditam que sim. E vocês, o que acham disso? Caso vocês queiram saber como é a música, na descrição do vídeo irei deixar o link da música Alice, o Sacrifício Humano. Então, vai lá, verifique e volte aqui e comente o que você acha. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros.